Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento. Aqui é o pano de fundo histórico e político e cronologia do Novo Testamento, página 1443. Félix, a quem Tácito descreveu como um mestre da crueldade e da lascívia, confira Atos 24 e 25, foi chamado a Roma por Nero em torno de 59 d.C. e foi sucedido por Pórcio Festo, 59 d.C., né? Foi sucedido por Pórcio Festo, um representante mais digno de Roma, Atos 25. Festo consultou o membro restante da casa herodiana, que é mencionado no Novo Testamento. Agripa, filho de Herodes, Agripa I, era considerado o jovem mais para suceder o pai. Mais tarde foi proclamado rei de Calcis, um território libanês, em 53 d.C. Trocou Calcis pelo território a nordeste do Mar da Galileia, que tinha sido governado por seu pai. Nero lhe concedeu mais aumentos de território, incluindo as cidades de Tiberíades e Betsaida Juliana. Por gratidão, ele mudou o nome de sua capital de Cesareia de Filipe para Neronias. Herodes Agripa II foi o Herodes do melhor tipo, Blaicloque, que foi consultado por Festo com respeito às acusações levantadas contra Paulo. Atos 25, 13 e 26, 32. Ele se empenhou, embora sem sucesso, em evitar a catástrofe da grande rebelião contra Roma em 66 a 70 d.C. Festo morreu no cargo em cerca de 62 d.C. e transcorreu um intervalo de 3 meses antes que chegasse o seu sucessor Albino. Isso permitiu que Anás II, o sumo sacerdote, matasse uma série de inimigos. O mais notável deles foi Tiago o Justo, líder da igreja cristã em Jerusalém. Isso evidentemente chocou a muitos em Jerusalém, que reverenciavam Tiago por seu asceticismo e piedade, e que mais tarde disseram que a queda de Jerusalém não estava separada do assassinato judicial de Tiago. Albino foi seguido de Gércio Floro, 65 a 66 d.C. O descontentamento havia crescido durante algum tempo e a falta de pagamento de impostos havia se tornado crônica. Em 66 d.C., Gércio Floro se apropriou de grande soma do fundo do templo. A maneira impiedosa com que esmagou os levantes que se seguiram conduziu a uma revolta em que a multidão obteve o controle quase completo sobre Jerusalém. O destacamento romano teve de ser retirado da cidade. Os rebeldes assaltaram a fortaleza de Massada, junto ao Mar Morto, e a revolta logo se tornou nacional. As forças judaicas na Galileia, onde a pressão total da expedição punitiva romana podia ser esperada, foram colocadas sob o comando de um jovem sacerdote José em fevereiro de 67 d.C. Nero nomeou Vespasiano para submeter a Palestina à obediência, e José não conseguiu resistir às forças romanas. Em vez disso, rendeu-se ao inimigo e mais tarde se insinuou com o futuro imperador, tornando-se seu amigo e secretário. Como Flávio Joséfo encontrou tempo para escrever seus famosos volumes acerca da história dos judeus, em junho de 68 d.C., somente algumas fortalezas permaneciam nas mãos dos judeus, inclusive Jerusalém. Jerusalém teve uma inesperada trégua como resultado do suicídio de Nero naquele mês. Pouco se conseguiu fazer no ano dos 4 imperadores para submeter a Palestina à completa obediência. Entre mentes zelotes de várias facções, amargamente hostis, umas com as outras, encheram Jerusalém para o seu desconforto mútuo, lembrando a advertência do seu mestre, Mateus 24,16. A comunidade cristã fugiu para Pela, uma cidade grega em Decápolis. Quando Vespasiano se tornou imperador, colocou seu filho Tito como comandante na Palestina. Na primavera de 70 d.C., Jerusalém foi atacada. À custa de terrível derramamento de sangue, a cidade foi subjugada, ao acompanhamento de disputas cruéis entre os próprios defensores.
A cidade e o templo foram destruídos. Outras fortalezas judaicas foram tomadas uma a uma, sendo a última amassada, a fortaleza junto ao Mar Morto, que suportou o cerco até abril de 73 d.C. Judá permaneceu uma província separada, com o seu procurador prestando contas diretamente ao legado que comandava a 10ª Legião, aquartelada em Jerusalém. O sinédrio, o sumo sacerdócio e os cultos no templo foram abolidos, e os impostos antes pagos pelos judeus aos fundos do templo foram encaminhados para o templo de Júpiter. Embora a província fosse a unidade normal de administração do Império Romano, o elemento mais vital nas questões governamentais, sociais e econômicas, sem dúvida, era a cidade. A própria Roma, centro do Império, era uma cidade, e a vida na cidade era fomentada em todo o Império como filosofia de governo. No Oriente, isso não era novidade, pois os gregos, que equiparavam vida de cidade com vida civilizada, haviam estabelecido uma série de colônias, assim como as cidades da Decápolis a leste do Jordão. Roma reconhecia o direito que as cidades tinham ao autogoverno municipal. Os cidadãos que se encontravam em assembleia legal, Atos 19:39, ou de formas menos oficiais, eram muitas vezes uma força que precisava ser levada em conta. Mas o poder residia nos magistrados que, de forma cada vez mais notória, eram recrutados das fileiras dos mais abastados. A lei romana que eles administravam servia como um dos mais importantes fatores de unificação do Império, Atos 19:38-40. As cidades serviam como centros de cultura e aprimoramento, como também de entretenimento provido pelas diversificadas instalações de banhos públicos e teatros. A sua importância estratégica para o comércio talvez esteja associada ao fato de que cada cidade importante tinha uma comunidade judaica. As cidades serviam como centros para as regiões camponesas circunvizinhas, provendo não somente instalações para os mercados nos seus esplêndidos fora, mas também estímulo para a região nos seus templos luxuosos e proteção contra os inimigos atrás dos seus grandes muros. O grego comum, que era a língua do comércio, tornou as relações fáceis, até mesmo entre pessoas das raças diferentes. Não é de admirar que Paulo tenha feito das cidades o seu centro de esforços missionários. A vida social nas cidades apresentava problemas sérios para os cristãos. Além da imoralidade que era extremamente comum e com frequência santificada pela associação com a religião, as corporações onipresentes geravam situações carregadas com dilemas. Essas associações voluntárias de pessoas com interesses comuns ou ACLEI eram de muitos tipos: corporações de artesãos e comerciantes, clubes funerários e clubes de todas as descrições podem ser mencionados. Os banquetes realizados nessas corporações em templos pagãos e as festas cívicas produziram dilemas agudos para os cristãos escrupulosos. 1 Coríntios 8:10. As cidades eram de tipos diferentes. Coloniae eram cidades estabelecidas por cidadãos romanos, muitas vezes veteranos do exército
que recebiam direito com a exoneração. Municipia eram cidades que tinham sido comunidades autônomas e com o governo romano tinham recebido a liberdade de Roma. O cartago público municipal podia trazer consigo a cidadania romana, que também era dada a indivíduos por reconhecimento de serviços extraordinários prestados ao Império. Em certas circunstâncias, a cidadania romana podia evidentemente ser comprada. Atos 22-28. Foi concedida de forma escassa até 212 d.C. Ela conferia tanto isenções financeiras, Mateus 17:25-26, quanto legais, Atos 16:37. E era considerada grande honra, Atos 16:21-38. A cidadania de qualquer cidade, especialmente se possuía alguma fama, era fonte de orgulho, Atos 21:39. Cidades que permaneciam independentes tinham permissão para cunhar suas próprias moedas, uma concessão importante visto que, fora outras considerações, a cunhagem era considerada universalmente um instrumento de propaganda política. Em geral, a cunhagem imperial era usada em todo o império, embora os judeus tivessem permissão de cunhar moedas para o imposto do templo e também para o uso de judeus radicais que não tocavam uma moeda que levasse a imagem ou um superescrito imperial. Mateus 22:15-22. Os impostos eram um lembrete onipresente dos direitos de Roma. Estavam em parte nas mãos dos publicani, que na inflamável Judéia eram considerados colaboradores do odioso poder dominante, como também opressores financeiros que, de forma inescrupulosa, forravam os seus bolsos. A escravidão era uma instituição universal. Legalmente, o escravo não tinha direitos e era considerado parte dos bens do seu senhor. Sob a influência do estoicismo, começou a surgir uma atitude mais generosa. Nas corporações, os escravos tinham permissão para se associar em pé de igualdade com os livres, e tornou-se possível um escravo comprar a sua própria liberdade com as economias que o seu senhor lhe permitia acumular. Gálatas 3:28 e Colossenses 3:11, Filemão 16. Filemão 16, acho que é o versículo 16. As províncias e cidades do Império estavam ligadas por meio de um magnífico sistema de estradas. As estradas se espalhavam a partir de Roma, em forma de raios construídas inicialmente com fins militares e mantidas com mão de obra militar. O governo central assumia a responsabilidade principal pela conservação das estradas e pela manutenção do cursos públicos, um sistema de comunicação para fins oficiais. Locais de descanso foram estabelecidos a cada 40 quilômetros e trocas de cavalos em intervalos menores, embora somente para o uso de mensageiros do Império. O banditismo era reprimido de forma impiedosa, embora não fosse desconhecido. Lucas 10:30 e 2 Coríntios 11:26. As viagens pelo mar se tornaram relativamente fáceis depois que Pompeu eliminou os piratas do Mediterrâneo. Uma frota de cereais navegava em intervalos regulares para levar cereais de Alexandria para Roma. Atos 27:6. Mas a navegação era perigosa no outono e quase impossível no inverno. Atos 27:9. Bens pessoais e ideias viajavam livremente no mundo romano, como as páginas do Novo Testamento deixam bem claro.
A cronologia do Novo Testamento. Para uma época em que a pesquisa histórica se tornou um estudo altamente especializado, que se desenvolveu numa direção distinta, o Novo Testamento está desconcertantemente desprovido de informações que nos capacitariam a transformar os seus dados históricos no tipo de história com que estamos familiarizados. Nos tempos do Novo Testamento havia um ponto de referência fixo, semelhante ao nosso esquema de antes de Cristo e depois de Cristo. Aliás, os historiadores daqueles dias não estavam preocupados em fornecer uma narrativa bem elaborada e conectada com eventos ligados em sequência cronológica. Além disso, os autores bíblicos estavam mais interessados em mostrar a relação entre os eventos que registraram e os propósitos eternos de Deus do que em escrever narrativas históricas de forma com que estamos acostumados. Isso não equivale a dizer que a exatidão dos dados históricos do Novo Testamento está sendo questionada. Há todas as razões para se confiar na fidedignidade dos registros sagrados, e os casos em que a objeção capciosa é possível são poucos. Mas a tarefa de tentar transpor o Novo Testamento em outra forma daquela em que foi escrito é árdua. Contudo, a tentativa é muito válida em virtude de grande ajuda que fornece um esforço que o leitor atento deve fazer para enxergar a história sagrada como um todo integrado, embutido na história do século I depois de Cristo. O ponto de partida, naturalmente, é o nascimento de Jesus. Isso ocorreu durante o reinado de Herodes o Grande, Mateus 2:1, ou seja, antes de 4 a.C. Lucas nos conta que o grande evento ocorreu na época em que um recenseamento foi feito sob ordem de César Augusto e quando Quirino era governador da Síria, Lucas 2:1. Sabemos que Quirino foi governador da Síria em 6 a 7 d.C., quando um censo realizado na Palestina provocou a revolta de Judas da Galileia, Joséfo, Atos 5 a 57. Em virtude disso, alguns estudiosos concluíram que Lucas cometeu um erro. Entre as explicações possíveis, a mais provável é a que foi elaborada por Stauffer. Ele argumenta que há evidências que sugerem que Quirino serviu como um tipo de comandante em chefe no leste em grande parte dos anos 12 a.C. até 16 d.C. Nesse sentido, ele estaria na tradição de homens como Pompeu e Marco Antônio durante parte do período. Quirino foi o governador da Síria, mas em outras épocas um procurador imperial serviu sob Stauffer. Serviu sob suas ordens como governador da província. Stauffer argumenta ainda que o censo que Quirino realizou não foi um censo comum, mas um descriptio prima realizada como base para arrecadação de impostos. A primeira etapa assumiria a forma de um registro de todas as pessoas e objetos sobre os quais incidiram os impostos. E isso significava um processo longo e com muita oposição. Mais tarde seria possível fazer a tributação final. De acordo com Stauffer, o recenseamento de 7 a.C. foi uma dessas tributações feita com base num registro que tinha começado muito tempo antes. Quando isso começou, Mateus 2:2 mostra que ocorreu no tempo em que se observou um fenômeno astronômico. Stauffer chamou a atenção para 2 registros antigos, um prevendo a conjunção dos planetas Júpiter e Saturno na constelação de Peixes para o ano 7 a.C., o outro declarando que isto significava que iria aparecer na Palestina nesse ano o regente dos últimos dias. As evidências contemporâneas e os cálculos astronômicos sugerem que essa conjunção ocorreu no ano previsto.
É possível, portanto, sugerir que o nascimento de Cristo durante a etapa inicial dos procedimentos do censo ocorreu no ano 7 a.C. Uma dificuldade para esse ponto de vista é o fato de que a palavra usada em Mateus 7:22 é de uma estrela no singular. O batismo de Jesus ocorreu quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, mas isso é claramente um número arredondado. Lucas 3:23. Esse evento ocorreu depois do início do ministério de João Batista, embora não se saiba se houve um intervalo considerável. Isso é uma lástima para nosso objetivo, visto que Lucas afirma claramente que o ministério de João começou no 15º ano do reinado de Tibério, Lucas 3:1 e 2. Mas até essa afirmação clara está sujeita a diversas interpretações. O reinado de Tibério costumava ser contado desde o começo de sua corregência com Augusto, mas se pensa agora que deveria ser contado a partir da morte de Augusto, que ocorreu em 19 de agosto de 14 depois de Cristo. Se for este o caso, então João Batista começou o seu ministério em 28 ou 29 depois de Cristo, e Jesus foi batizado logo depois disso. Um mês ou dois mais tarde, depois do chamado dos primeiros discípulos, do casamento em Caná e de uma breve estada em Cafarnaum, João 1:35 e 2:12, Jesus foi para Jerusalém para a primeira Páscoa do seu ministério, João 2:13, provavelmente foi a Páscoa de 30 depois de Cristo. A observação feita pelos judeus, segundo a qual a construção do templo tinha levado 46 anos, João 2:20, não se encaixa com precisão nessa data. Sabemos que Herodes começou a construir o templo cerca de 20 a.C., mas algum tempo pode ter sido gasto em preparativos antes de uma construção ter começado efetivamente. Além disso, a observação registrada em João 2:20 não precisa sugerir que a obra tinha sido concluída recentemente. Além disso, a observação registrada em João 2:20 não precisa sugerir que a obra tinha sido concluída recentemente. Tudo o que ela nos diz com certeza é que Jesus visitou Jerusalém para a primeira Páscoa do seu ministério ao menos 46 anos depois de 20 a.C. A duração do ministério de Jesus é mais uma questão aberta, embora seja provável que tenha se estendido por pouco mais de 3 anos. Houve sugestões de que a duração não tenha passado de um ano somente. Esse ponto de vista foi defendido originariamente com base no fato de que Lucas 4:19, Isaías 61:2 se refere ao ano aceitável do Senhor. As evidências dos evangelhos não excluem explicitamente esse ponto de vista, embora a quantidade de atividades que eles registram dificilmente poderia caber no único ano. O quarto evangelho contradiz isso abertamente. Alguns defendem que o ministério tenha coberto 2 anos, como sugere o Evangelho de João, à primeira vista, por causa de suas alusões a 3 Páscoas, João 2:13, 6:4 e 11:55. Mas é mais provável que o ministério de Jesus tenha durado 3 anos. É verdade que não há menção direta alguma de uma quarta Páscoa ou de outro fato qualquer que leve a esse ponto de vista, mas as evidências indiretas, tanto do quarto evangelho quanto dos evangelhos sinóticos, sugerem que o intervalo entre as 2 Páscoas de João 2:13 e João 6:4 tenha sido de mais de 1 ano. Jesus e seus discípulos gastaram um certo tempo na Judéia depois da primeira Páscoa, João 4:1-3. Aliás, parece que eles não retornaram a Galiléia até o inverno seguinte, 4 meses antes da época da colheita, João 4:35. É improvável que isso tenha sido um provérbio, visto que o intervalo entre a semeadura e a colheita era de 6 meses. João 5:1 sugere mais um lapso de tempo antes de Jesus retornar para Jerusalém para uma festa, cujo nome não é fornecido. É improvável que essa festa tenha sido o Purim, que era celebrado
em fevereiro, março. Pode ter sido a Páscoa de março, abril, ou até mesmo uma festa posterior, como o Pentecoste ou a festa das cabanas. Se for este o caso, a Páscoa de João 6,4 seria a do ano seguinte. Que isso está correto é confirmado pela quantidade de atividades registradas nos evangelhos sinóticos, como ocorrendo entre o início do ministério do Nosso Senhor na Galileia e a Páscoa celebrada em torno da época da multiplicação dos pães para os 5.000, que é a de João 6,4, não menos de 3 jornadas evangélicas, como também a dos 12 e diversas outras atividades são registradas: Mateus 4,12, 14,13, Marcos 1,16, 6,32, Lucas 4,31 e 9,10. O ministério de Jesus terminou como havia começado, sob o governo de Pôncio Pilatos. Pilatos foi o procurador de 26 a 36 depois de Cristo. A morte de Jesus não ocorreu perto do início desse período, pois independentemente do que foi discutido acima acerca da datação do seu ministério, os eventos mencionados em Lucas 13:1 e 23:12 parecem exigir que Pilatos já fosse procurador havia algum tempo. É verdade que há tradições que remontam o Tertuliano e que datam a crucificação de 29 depois de Cristo, mas há dificuldades com essa datação. Mesmo que retrocedêssemos no tempo, o período do ministério, parece claro que morreu numa sexta-feira, na época da lua cheia da Páscoa, e a tradição de Tertuliano e de outros coloca essa sexta-feira no dia 25 de março. Mas cálculos astronômicos indicam muito decisivamente que a lua cheia da Páscoa de 29 depois de Cristo foi em abril. Os evangelhos requerem que a sexta-feira em questão seja 14 ou 15 de Nissan, visto que a data do mês de Nissan era estabelecida pela lua cheia. Astrônomos conseguiram calcular que 15 de Nissan foi uma sexta-feira em 27 depois de Cristo e 14 de Nissan foi uma sexta-feira em 30 e 33 depois de Cristo, em vista das evidências já citadas que sugerem que o ministério de Jesus se estendeu de 30 a 33 depois de Cristo. Podemos concluir que é provável que a crucificação tenha ocorrido em 33 depois de Cristo. Não há razão para pensarmos que o período entre o Pentecoste e a conversão de Paulo tenha sido indevidamente prolongado, embora a exata duração do intervalo seja desconhecida. Alguns estudiosos afirmam que o apedrejamento de Estevão não poderia ter acontecido enquanto Pilatos ainda era procurador, por isso precisa ser datado após 36 depois de Cristo. Mas o fanatismo é imprevisível e pode ser desencadeado a qualquer tempo sem levar em conta as consequências. Uma tradição foi conservada por Irineu, que diz que o intervalo entre o Pentecoste e a conversão de Paulo foi de 18 meses, e isso talvez não esteja muito errado. Temos uma pista no Novo Testamento em que Paulo afirma que 3 anos após a sua conversão deixou Damasco. Gálatas 1,18, supostamente na ocasião em que o governador submisso ao rei Aretas tentou prendê-lo. 2 Coríntios 11:32. Damasco estava em mãos romanas, certamente até 33 depois de Cristo e provavelmente até 37 depois de Cristo, visto que Aretas morreu em 40 depois de Cristo. Ele provavelmente esteve à posse de Damasco entre 37 e 40 depois de Cristo. Durante esse tempo, então, e provavelmente mais próximo do início que do fim, Paulo escapou de Damasco, visto que isso se deu 3 anos após sua conversão. Deve ter ocorrido logo após 34 depois de Cristo, se não nesse ano mesmo.